Ei, se liga, o reino tá no movimento e o Metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel. E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... Pai, eu acredito muito no teu trabalho. Eu acredito no que você faz, o que você faz muda a vida das pessoas e pra você ter certeza disso eu quero te dizer que eu vou apoiar. Com metade do que eu recebi no meu primeiro trabalho, eu vou apoiar você no seu ministério. Eu achei um gesto tão lindo assim, cara, que... Mas a mulher que Deus gerou em mim, a mulher que eu fui predestinada a ser, era uma versão da minha mãe com meu pai. E, gente, caiu assim, pá, o entendimento. E aí eu comecei a agradecer a minha mãe, mas dessa vez espiritualmente curada. E eu me lembro que eu nunca vi a minha mãe com aquela expressão. Eu acho que ela nunca se sentiu tão amada. Ora! Voltamos, Rodrigo, voltamos! E sabe de onde a gente fala hoje? Do Espírito Santo. Sim! Desse ente da Trindade também, mas especialmente do estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Eu tô glorificando a Deus porque tá um dia nublado e são meus dias favoritos. E curtindo esse friozinho, já vou te falar para aproveitar e lá no link da bio do Instagram do Metanoia, podcast Metanoia, e pega lá o link do canal do Telegram do Na Estrada, porque se você acha que ouvir a gente falar nas suas histórias aqui é bom, é porque você não tem ideia de que melhor ainda é acompanhar tudo em tempo real, no dia a dia, os perrengues, as glórias, dias de lutas, dias de glória. Vai lá acompanhar a gente no Telegram. Outro aviso paroquial. Quer participar mais ativamente desse podcast, do Na Estrada em especial? Manda uma pergunta. Você já percebeu que o nosso script aqui é responder perguntas que são feitas muito frequentemente para nós, e vai que você tem uma boa ideia. Escreve para podcastmetanoia@gmail.com podcastmetanoia@gmail.com e pergunta que a gente vai tentar se dignar a responder. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. A pergunta de hoje é: a família apoia vocês? Polêmica, hein, Rodrigo? Preparado? Polêmica. Cara, essa é uma boa pergunta, né? A família é muito importante pra nós acho que família é importante pra todo mundo, né? E pra nós não é diferente, né? Eu, quando penso na minha família, eu consigo responder essa pergunta que, em geral, sim, a minha família me apoia. Mas tem todo um contexto aí por trás, né? O que é apoiar, na verdade, né? Então, eu, de cara, posso dizer que sim. E aí eu queria te ouvir, Mariana, antes da gente entrar nos pormenores do que significa apoiar, como que você vê isso no teu contexto aí de família? Rapaz, minha família me apoia e todo dia eu me surpreendo, porque eu criei uma narrativa sobre a opinião dos meus pais a meu respeito, sobre um fantasma de mim mesma que me persegue, como se eles tivessem a necessidade de uma Mari pequeno burguesa, muito bem alinhada, muito poderosa juridicamente, uma Mari muito diferente da Mari que o reino está construindo, que é justamente o contrário, uma mulher simples, uma mulher submissa, uma mulher que abriu mão, né, das glórias desse mundo. E realmente o inferno trabalhou para criar um imaginário dessa cobrança existencial em torno de mim mesma, que no final era realmente só eu mesma, só meu próprio ego, botando a culpa nos meus pais. E sim, eles me apoiam, eles tomaram decisões, inclusive de vida, pautadas no meu ministério, e vou contar isso ao longo do episódio. Mas a resposta curta é sim, sempre lim, apoiam e inclusive participam da vida dos irmãos aqui na comunidade. Muito massa. Eu acho que esses pormenores, né, do apoio da família é muito legal, cara. Eu penso, logo quando essa pergunta chegou, eu fiquei aqui meditando sobre o fato de que esse programa está indo pro ar agora no dia de Natal, e eu me programei para estar com a minha família. Eu espero que isso realmente aconteça.
né? Estar com eles, meus familiares de casa, que são... Eu costumo dizer para eles, Mari, toda vez que eu tô com eles, que o melhor lugar do mundo para estar é com eles. Sempre eu digo isso pra minha mãe, pro meu irmão, Cinho, que é uma pessoa que eu sempre tenho muito prazer de estar junto, né? O Renato, meus sobrinhos todos, minhas sobrinhas, é sempre o melhor lugar do mundo para estar. Assim, eu sempre tenho muito prazer de estar na presença deles, sabendo que mesmo sendo o melhor lugar do mundo para estar, né? Porque talvez a pergunta que possa surgir depois disso é: se é o melhor lugar para estar, então por que você não tá lá, né? É porque nós temos um trabalho a fazer, né? A gente entende que a gente está em guerra e quem se alista para a guerra, infelizmente, muitas vezes não vai estar na presença, no melhor lugar do mundo que ele gostaria de estar. Então a gente tenta fabricar, né? Tenta fabricar esse melhor lugar do mundo também dentro de nós, de forma que quando a gente vai em missão para algum lugar, esse melhor lugar do mundo está acompanhando a gente, né? Então eu queria falar sobre isso. Eu acho que é um apoio, né? Um apoio familiar. No meu caso, é sobre todos os projetos, né? Tudo que eu lanço, minha família é a primeira a apoiar, né? Com certeza, se você segue o Rodrigo, você já viu a mãe dele ou o irmão empolgados, comentando em tudo. Todo grupo que o Rodrigo abre, primeira coisa que acontece é a família dele aderir, e compartilhar, participar. Eles são incríveis. E eu realmente não consigo entender como que eles são tão próximos, assim, tão empolgados, né? Às vezes a empolgação deles é que salva a gente no meio de um dia difícil, de achar que as coisas estão difíceis, aí rola sempre esse apoio, né? E, cara, é muito doido, assim, porque, lógico, não é um apoio da família toda, né? Não é toda a família que apoia, principalmente porque eu, como contei pra vocês lá no primeiro episódio do Na Estrada, eu contei que eu tinha uma vida de empresário, bem sucedido e tal, e eu era, de uma certa forma, aquele que dava o suporte financeiro para a família, né? Quando alguém precisava de alguma ajuda, eu era quem, em geral, estava mais próximo de oferecer, mesmo não sendo para todo mundo, né? Muitas vezes isso não foi possível para todo mundo. Mas esse estereótipo, esse Rodrigo que foi criado, né? Eles sempre, isso eu acho que é a coisa mais incrível, porque eles conheciam meu coração desde sempre, inclusive naquela época, né? Eles sabiam o quanto eu era apaixonado por isso. Eu vivi uma fase com Artipela, onde eu também vivi em missão. Eu também larguei tudo para poder viver alguns meses, né? Com Artipela aí na estrada. De uma certa forma era um outro na estrada, né? Na estrada da música. E é isso, eu acho que esse apoio é muito forte, assim, até hoje. Todo projeto que eu lanço, eles estão apoiando financeiramente, eles apoiam o nosso trabalho, são ofertantes do nosso trabalho aqui, gente que oferece, alguns deles oferecem absolutamente sem ter nada, assim, honram um trabalho de um jeito que até no pouco, né, estando em uma situação financeira assim muito delicada, ainda assim eles apoiam financeiramente o trabalho. Então, sim, eu posso considerar que eu recebo muito desse carinho, desse apoio dessa família desse jeito, né? Para todos os projetos, eles estão em todos os projetos apoiando, dizendo aquilo que sempre cura a gente, né? Com certeza. A família do Rodrigo tem um perfil um pouco diferente da minha. A minha família... Como é que eu posso explicar para vocês os Morais? A gente é uma família muito artística e extremamente reservada. Poderia definir assim de um jeito simples, né? Quem quiser saber mais, vem cá em casa conhecer, porque só vendo que vai entender um pouquinho. Mas é uma família um pouco diferente também. Então tem essa pegada de ser um pouco sensitivo também, de ter essa parte espiritual desenvolvida, mas zero religiosidade. A família do Rô tem uma origem mais adventista, né? Minha família não é adventista. Então eles têm uma intuição, assim que eu resumiria. Tenta imaginar uma família muito intuitiva, muito reservada e muito artística. Acho que vocês conseguiram visualizar minha família. O que significa que quando eu estava prestes a deixar a minha vida no Rio de Janeiro, eles já entenderam que aquela vida era péssima pra mim. Assim como a família do Rô entendia que ele tinha uma semente, né, pra entregar, e eles honravam isso e ficaram felizes de saber que ele estava cumprindo o que ele queria, a minha família sabia que eu não estava vivendo o que eu nasci pra viver.
Então eles celebraram, porque qualquer movimento para fora daquela realidade, eles já viam como algo positivo. Será que agora a Mariana vai se libertar? Será que ela vai se conectar com o propósito? Era um pouco assim que a minha família ficou. Mas eles também têm uma tremenda desconfiança de religião. Então, eles precisaram de um tempo, né, para analisar, para conhecer o Rodrigo, para entender que ministério é esse. E vendo os frutos do Rô na minha vida, principalmente, inclusive as reconciliações dentro da minha casa, a forma como eu passei a me comportar honrando a eles, a forma como me tornei menos soberba, né? Mais simples, impactou eles demais, gente, porque eu tava muito nojenta na época que o reino chegou, era muita frescura com tudo, assim, e várias coisas, tipo pagar os meus pais pra ninguém usar o meu banheiro. Sim, meu Deus, eu tô me expondo aqui. Era assim, gente, é que eu morava no Rio, mas eu viajava a trabalho 2 vezes por mês em Floripa. E aí, meus pais, eu tinha uma suíte lá na casa dos meus pais. Só que o meu irmão mais novo morava com os meus pais. E ele tem certos problemas, né, com cuidado de banheiro. E aí, ele até passou uns dias aqui na base missionária, o Rodrigo dividiu o banheiro com ele, eu acho que ele me julgou 10% menos, depois desse ciclo. Mas o fato é que eu era uma pessoa que pagava meus pais e dava uma quantia pra garantir que ninguém entrasse no meu banheiro e eu chegasse do aeroporto, tomasse meu banho descalça num banheiro super cheiroso. E aí, de repente, eles me veem morando com um monte de gente numa base missionária. Eles falaram, que mulher é essa? Sempre tive problema com ave e animais. Em qualquer lugar, meu pai tinha que ter maior cuidado pra não deixar nenhum bicho chegar perto de mim. E de repente eles veem fotos de eu no Ibirapuera cheia de pato perto e eu orando, tipo, de boa com os amigos. Que mulher é essa? Então, eles estão se surpreendendo comigo até hoje. Inclusive, o fato de eu estar morando em Vila Velha, estar morando perto da praia, estar bronzeada, que era uma coisa fora de cogitação pra mim antes. Enfim, eles têm visto os frutos e cada vez mais eles têm se aproximado do ministério. Pelos frutos que eles já viram, já foi o suficiente para, por direção do Espírito Santo, eles se mudarem para a mesma cidade onde a gente está agora. E realmente essa decisão foi tomada por discernimento espiritual, por estar próximos da missão também. A minha mãe é uma participante ativa na comunidade, participa desse processo de discipulado e cuidado de gente. O meu pai tá chegando agora, porque ele é mais desconfiado. Mas foi quando? Foi anteontem, Rô? Ele botou pra fora toda a empolgação dele com o Rodrigo, tendo uma longa conversa de várias ideias que ele tem, que se depender do meu pai, a gente vira uma super igreja com 1000 filiais. Aí o Rodrigo tem que ficar segurando as pontas, porque ele tá muito empolgado com esse ministério. Meu irmão mais novo foi batizado, minha mãe foi batizada. Então, nós também, né, nós participamos do privilégio de batizar a família um do outro, né? E isso é muito, muito incrível. Sim, esse detalhe é muito importante também, né, Mari? A gente, não somente o apoio deles acontecem do ponto de vista operacional, né, de nos ajudar na operação das coisas, fornecendo recursos e dando palavras de afirmação, mas eles inclusive vivem, né, eles buscam viver aquilo que a gente tem pregado também, né? E aí dentro desse lance de buscar viver o que a gente tem pregado, de uma certa forma eles também tomaram decisões importantes na vida deles, inclusive a partir de um batismo, né? São batizados no reino de Deus, foram batizados por nós. Alguns já haviam sido batizados em igrejas no passado, mas viram sentido em batizar-se, né? A gente nem tem um ministério pautado em batismo, talvez em algum momento a gente vai falar sobre batismos aqui no nosso papo aqui do Na Estrada, mas nem é nosso foco, nosso objetivo principal, porém a gente sabe que faz parte da jornada, né? Da jornada e tem sido muito bom, assim. Isso também eu acho que revela, manifesta um apoio numa área muito mais profunda do que a superficial aí, né? Porque o superficial seria isso, é óbvio, tipo, são meus filhos, eu vou apoiar, né? Eu vou dar palavras de encorajamento, eu vou entregar algum dinheiro para isso, para essa causa, mas quando a gente fala de mudar a vida deles, né, de dentro para fora, assim,
uma mudança significativa de postura, né? Isso também chama muita atenção, né? Não somente vendo eles mergulharem através do batismo, mergulharem nessa nova vida, mas também eles nos procuram para serem orientados, para serem discipulados, né, dentro desses propósitos. São ouvintes, no caso da minha família, são ouvintes do Metanoia, ouvintes do Na Estrada, estão no grupo do Telegram, ou seja, onde nós estamos, eles estão, de alguma forma, recebendo essas sementes que a gente tem plantado por aí, né, Mari? E eu gostaria de dizer que eu acho que isso é muito relevante até como forma de testificar o ministério, sabe? De saber que a sua família te apoia. A gente não quer ser indelicado porque a gente sabe que a gente tem um privilégio. Mas a verdade é que dá um peso positivo, né? Você saber a semente daquela pessoa, olhar para a vida do Rodrigo. Eu não acho que eu deixaria de crer no ministério dele ainda que ele tivesse desconciliado com a origem dele. Mas eu não posso deixar de dizer que ver que a família dele apoia, ele tem um peso. A relação que ele tem, né, com a mãe dele, com o pai dele, com os irmãos, com a família de origem. E eu vejo também que isso impacta muito positivamente no meu ministério, que isso traz muita paz para as pessoas, porque veem, nossa, menininha, pequenininha, branquinha aí, você tá aí correndo pelo mundo, mas e seus pais, sabe? As pessoas, muitas me perguntam, até querendo uma resposta polêmica, sabe? Querendo saber se eu sou uma filha rebelde. E eu vejo, sabe quando você vê os ombros relaxarem, sabe? A pessoa dá um ufa quando percebe que meus pais me apoiam e estão muito felizes com a vida que eu levo, e isso traz credibilidade. Já que a gente não tem um ministério institucional, né, Rô? Eu acho que Deus foi misericordioso com a gente, com as pessoas que iriam crer no nosso trabalho, dando quase que uma testificação, olhando para nossa origem, para as pessoas que nos geraram, a opinião de quem nos deu a vida na Terra sendo extremamente positiva com as nossas decisões, que são polêmicas, né? Para o mundo que a gente vive. Então toda polêmica precisa de um antídoto, né? A Bíblia já seria um antídoto, mas ter o privilégio de ter nossos pais, nossa semente, falando apesar de nós é muito bom. Cara, sabe o que eu tava pensando aqui quando você tava falando isso? Assim, eu tava mesmo honrando a minha família aqui por dentro, assim, no meu coração, sabe? Por quê? Porque para pra pensar numa coisa, você, Mari, eu sei que você tem uma cabeça diferente agora, mas imagina aquela Mari antes de ser missionária. Imagina que você vai ter um filho. Aí tu tem um filho lá bonitinho e tal, você cria ele com o melhor que você tem, as condições que você tem, as melhores condições. E aí quando essa criança chega lá, se dá a melhor educação para ela, e quando essa criança chega lá aos seus, 15 anos, talvez 18, ela pega e vira para você e fala assim, ó, mãe, muito legal tudo que eu vivi, toda a educação que eu recebi, mas é o seguinte, eu vou ser missionário lá na Nova Guiné. Aí eu acho que em geral os pais bugam. Por quê? Porque houve todo um investimento para que essa criança fosse um prodígio, para que essa criança oferecesse, afinal, fosse uma juíza, fosse um advogado, um engenheiro, né? Você, quando vai dizer, eu não sei, talvez a gente poderia perguntar isso para os nossos pais, né? O que significa ter que responder para as pessoas que seu filho é um missionário, né? Porque em geral, tipo assim, o orgulho deles estava em dizer, ele é engenheiro, trabalha numa multinacional, ele é empresário, tem uma empresa assim, assim, assado, ela é advogada, ela está em tal posição. Então, havia um certo orgulho, né? E há um certo orgulho para os pais quando eles investem nos filhos, e a volta do investimento é que os filhos realmente se tornaram aquilo que eles queriam que os filhos se tornassem. E aí quando você vê, agora você se torna um missionário, e aí as pessoas vão continuar perguntando para sua família, onde está fulano de tal, o que ele faz, onde está a Mariana, o que ela faz, onde está o Rodrigo, o que ele faz, e elas conseguirem responder com o coração grato que nós somos missionários, entende? Porque existe um estereótipo, né? A gente vai falar disso talvez em algum momento aqui também, que existe um estereótipo do missionário miserável, né? Você pensa em missionário, você já imagina o quê? Um cara miserável passando fome, magro, muitas vezes vegetariano, que é o que dá para comer, entendeu? Porque carne custa muito caro, e que é um cara que tá fora do país e que sempre vive sofrendo. É essa a imagem que se tem de um missionário muitas vezes, né? A gente tem uma visão um pouco diferente disso, que
talvez em algum momento a gente vai falar aqui também. Mas eu me sinto muito honrado de ver que os meus pais, né, minha mãe principalmente, mas também todo o restante da minha família, né, irmãos, sobrinhos, né, minha filha, né, todo mundo que passou na minha vida em algum momento, todos eles apoiam isso daí. E quando são perguntados sobre o que eu faço, eu já vi eles responderem com muito orgulho sobre isso, sabe? Assim, muita alegria, responderem de forma orgulhosa, assim, satisfeita, né? Então eu também quero honrar aqui minha família nesse espaço e dizer para eles que eu os amo muito e que todo esse apoio tem sido muito fundamental para a gente aqui continuar de pé, né? Mesmo a gente estando distante deles, do melhor lugar do mundo, pelo menos para mim, não sei, mas o melhor lugar do mundo de estar com eles, quando eu tenho oportunidade, eu fico, assim, extremamente grato. Então, nesse momento em que esse episódio está indo pro ar, provavelmente eu tô sentado aí no sofazinho da minha mãe, com os pés no colo dela, ela fazendo uma massagem no meu pé, que ela gosta muito de fazer isso, e eu curtindo as conversas e as ideias que a gente tem trocado. Então, para mim, é o melhor lugar do mundo, mas também é o lugar de onde saem todas as inspirações aí para muitas coisas que a gente faz. E já dizia o filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Ser desejado desse jeito, ser acolhido, né, nos seus sonhos, é um poder, né? Essa aceitação, essa dose de aceitação que a gente recebeu da nossa família é um grande poder. Tendo em vista que se é só você olhar para o lado e ver as pessoas que têm problemas de aceitação na família, né, biológica, como isso impacta, como isso trava a vida das pessoas. E se a gente recebeu esse privilégio, eu creio muito, o Rô também, a gente sempre conversa sobre isso, de ter um senso da responsa, né, de ter recebido isso, de entender que Deus dá 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos, mas como no reino tudo é meio invertido, quanto mais você recebe, mais servo você é. Porque aquela riqueza que você recebeu, certamente ela não fala sobre você apenas, já que bênção só é bênção quando é repartida, né? Então, repartir essa aceitação talvez seja um dos grandes motivos que faz a gente dar a vida pelo Evangelho. Porque não faria sentido ter recebido tudo isso de afeto, de pertencimento, e não fazer com que as outras pessoas se sintam pertencentes ao nosso lado. Ser o pertencimento que você recebeu em casa, né? E eu acho que para você também, já disse um pouquinho, mas eu acho que é legal você falar sobre como isso é relevante na tua escolha de ter dado a vida pelo Evangelho, né, Rô? Cara, é muito relevante. E antes até de responder isso, eu tava pensando aqui num grande desafio que a gente tem em casa, assim, porque ter recebido esse afeto da família foi muito importante para mim, como a gente falou até no episódio onde a gente fala sobre os motivos, né? Eu coloquei ali que eu fui muito amado pela minha família, recebi muito de Deus, de forma que agora eu olho para frente e vejo que eu tenho muito afeto para oferecer. Existe muito e é muito engraçado, sabe o que me veio agora à mente, Mariana, falando sobre isso, que o mesmo afeto que eu acabo recebendo deles, que eu sempre recebi, agora porque eles estão envolvidos em muitas coisas que a gente faz, né, em grupos que a gente discipula e coisa e tal, eles também acabam oferecendo afeto para essas pessoas, sabe? Então é quase que como uma disposição de distribuir o afeto que eu recebi deles através de mim, mas também através deles, né? E isso também é uma forma de apoio, ou seja, aquilo que eu tenho oferecido, eles também têm oferecido. É como se de alguma forma eles fossem missionários dentro do contexto deles, né? E isso é muito legal, cara, assim, é muito legal mesmo, tipo, ver pessoas recebendo o afeto deles. Esses dias para trás, o Léo teve na casa da minha mãe lá em São Paulo, mais precisamente Mongaguá, e ele ficou ali alguns dias e recebeu todo o afeto da minha mãe, todo o cuidado que minha mãe sempre oferece para mim, ele recebeu. E assim vai, né? Eu acho que isso também é muito bonito do apoio deles para nossa vida. Tipo, eu aqui, por exemplo, recebi todo o cuidado da tua mãe, quando ela esteve aqui com a gente nos dias que estava aqui,
Eu recebi todo o cuidado da tua mãe, o afeto da tua mãe também, o negócio dela sentar e conversar, ela realmente se importa muito, né? E ela, assim como a gente, ela tem muito essa visão de, tipo assim, chegou uma pessoa nova na casa, como que eu posso amá-la? Como que eu posso entregar para ela algo precioso, né? E eu vejo que isso, então, tipo assim, a tua mãe, que era teoricamente para ser só uma pessoa que recebeu alguma coisa de você, ela é também uma pessoa que distribui. E aí o afeto, a sabedoria, no caso da sua mãe, eu vejo que a sabedoria é muito forte. A sua mãe distribui a mesma sabedoria que ela passou para você enquanto criança, agora ela distribui para os amigos, dos seus amigos e as pessoas que têm algum tipo de contato contigo, né? Momento Pix. Fala galera, aqui é Cristal Brito, moro em Curitiba, mas sou baiana. Esse ministério mudou a minha vida e eu quero estar aqui nessa estrada assistindo a mudança da vida de muita gente ainda. E queria convidar você a apoiar esse ministério. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. Sim, e tem um versículo que fala sobre isso, de que a glória dos idosos são os netos, as estrelas na coroa, alguma coisa assim. E ver que eu tenho gerado filhos espirituais pelo mundo e entender meio que quase que essa relação de avó espiritual, sabe? Porque tudo que Deus disse que é verdade a respeito da matéria, eu tenho muita certeza que é uma verdade espiritual. Então eu creio que a minha mãe deve se sentir tão gratificada por participar da criação dos meus filhos espirituais quanto ela se sentiria participando de filhos biológicos, né? Então dá uma sensação de completude, de família. E, gente, olha a preciosidade do que a gente está falando. Quantas pessoas você conhece que destroem a própria vida entrando em relações completamente abusivas porque elas estão atrás de um conceito irreal de família, romântico de família, sendo que no reino, se você se submete a Cristo e submete também os seus desejos egoístas, né, ao tempo de Deus, você experimenta essa sensação de família bem-sucedida, apesar de qualquer artimanha maligna que aconteceu para desfazer a sua, apesar de qualquer contexto. Você pode nunca ter conhecido seu pai ou sua mãe, você vai encontrar esse sentimento. Você pode não ter tido a oportunidade de ter filhos biológicos, mas você vai maternar. Seus pais vão poder se realizar com seus frutos e participar deles com você. Vocês estão conseguindo entender o privilégio que é isso? Que é ver a tua mãe dar um afeto a um discípulo? É algo indescritível, assim. Então, eu louvo muito a Deus, e é um gás para nós aqui, eu tenho certeza, gravar esse episódio, para continuar essa vida de kamikaze aí, pilotando avião, nessa batalha espiritual, porque é muita bênção, é muita glória, cara. Cara, sabe o que eu queria falar para você, que inclusive é missionário em algum contexto, né, em algum lugar, que você é missionário e acompanha aqui o nosso canal de alguma forma, e talvez não tenha o mesmo apoio da família como a gente tem aqui, eu queria dizer para você que existe um antes e um depois, sabe? Porque eu também olho para minha família e vejo que teve momentos das minhas decisões que eles não me apoiaram 100%, né? Mas foi quando eu perdi completamente a vida e eu passei a então dedicar minha vida 100% para o reino, que as sementes que eu havia plantado começaram a germinar. Então esse apoio veio depois das decisões, depois de ter assumido um novo caminho e não antes, entende? Talvez o fato da gente falar, né, da importância da nossa família nesse processo todo possa trazer para você que não tem esse apoio da família um certo incômodo, né? Mas eu quero dizer para você que você tenha fé, cara, tenha fé, sabe? Espera com que as sementes que você plantou germinem, porque fatalmente, em algum momento, essas sementes vão germinar e vendo os frutos do seu trabalho, sua família vai te apoiar também, entende? E também nos prontificar, né, a emprestar nosso pai, nossa mãe
emprestar nossa casa, nosso ambiente de família, que na verdade não é emprestar, né? É simplesmente compartilhar aquilo que também é seu, porque um pai é um só, a mãe é um só. Esses pais carnais, né, e mães carnais, no fundo, são nossos irmãos também. E a gente não pode colocar sobre eles a expectativa de que só eles têm que cumprir algo que a Trindade se posicionou antes da fundação do mundo, né, no intuito de cumprir, que é gerar uma família. Então, se você não conseguiu a bênção de materializar, eu tenho certeza que espiritualmente você pode receber, e também eu tenho certeza que Deus tem bênçãos tão maravilhosas quanto preparadas para todos os seus filhos, porque Ele é um Deus abençoador, Ele é isso mesmo, misericordioso, porque a gente não merecia isso, mas o que a gente recebe, a gente reparte, né? E talvez seja por isso que o canal de bênçãos não cessa, não cessa de nos constranger. Eu queria contar uma história aqui, Mari, sobre apoio da família. De repente você pode pensar em alguma instância aí também para contar na sequência, porque, cara, eu vivi uma experiência muito interessante com a Gabi, minha filha, né? Um dia eu tava meio, assim, um pouquinho desanimado com o meu trabalho e tal, tava na minha casa, e ela tinha realizado o primeiro serviço dela de fotografia, assim, ela fez um ensaio fotográfico e cobrou, sei lá, R$100 para fazer o ensaio fotográfico. E tinha sido o primeiro dinheirinho que ela tinha recebido lá, quando ela tinha seus 16, 17 anos. E aí, eu tava na mesa, ela me chamou pra ter uma conversa, tipo, meio séria, meio reunião, assim. Eu achei até estranho, achei que ela ia vir com alguma notícia, do tipo assim, pai, aconteceu que eu tô grávida, aconteceu o que, sei lá. Ela tratou com tanta seriedade aquele momento, aquele encontro, que eu achei que pudesse ser sobre alguma coisa mais, assim, mais impactante nas estruturas familiares, né? E aí ela chegou pra mim, ela olhou pra mim assim e falou assim, pai, então, eu queria que você soubesse que eu apoio o teu ministério, e tanto apoio o seu ministério que eu quero fazer minha oferta. Aí ela deu uma notinha de R$50 pra mim, e eu fiquei muito constrangido, muito, você não tá entendendo, porque ao mesmo tempo que eu tava vendo, tipo assim, ela desenvolvendo um coração extremamente generoso, do outro lado eu tava pensando assim, caramba, eu sou o pai aqui, é pra eu estar ajudando a Gabi, não pra Gabi tá me ajudando, né? Mas parte de se entender no reino de Deus como um ser econômico é entender também que toda oferta é bem-vinda, é bem recebida, não importa de onde vem, porque você valoriza o gesto, né? O que Deus produziu naquela pessoa antes de te entregar algo daquele tipo, né? Então ela virou e disse, pai, eu acredito muito no teu trabalho, eu acredito no que você faz, o que você faz muda a vida das pessoas, e para você ter certeza disso, eu quero te dizer que eu vou apoiar, com metade do que eu recebi no meu primeiro trabalho, eu vou apoiar você no seu ministério. Eu achei um gesto tão lindo assim, cara, que naquele momento que eu estava com um pouquinho de fraqueza, foi uma semente suficiente para poder gerar muita vida, assim, sabe? Ai, que lindo. A Bibi é muito fofa, socorro. E eu vou contar uma historinha também, já que parte do propósito desse podcast é que a gente também reparta histórias, né, verídicas, né? Eu vou contar a história do apoio da minha família. Essa história é muito boa, porque envolve o Rodrigo e todo mundo gosta, que é a história da minha reconciliação com a minha mãe. E eu acho que pode até ajudar você que não tá reconciliado com seu pai ou sua mãe, mas segue esse chamado, e seu momento ainda não chegou. Talvez você tenha até algum clique com essa história pra seguir o seu processo, né? A virada de chave da minha família começou assim. Eu segui Como eu tinha dito, minha família estava feliz por eu ter largado a minha vida no Rio de Janeiro para fazer qualquer coisa, mesmo que seja seguir um movimento cristão e plantar uma base missionária num apartamento em Curitiba com pessoas que eu acabei de conhecer. Porém, eu carregava no meu coração um sentimento de certo desprezo e desonra pelos meus pais, sabe? Eu costumo dizer que aquele versículo, aquele mandamento do honrar pai e mãe, eu não sabia muito bem o que significava, mas eu tinha certeza de que esse aí eu não cumpria. Então a graça estava sobre mim. E eu confesso pra vocês que eu até me apoiava um pouco naquele versículo do mulher que tenho eu contigo pra justificar a minha própria rebeldia em relação à minha família, né? Até que chegou o dia, Deus é assim.
Enquanto a gente tá na ignorância, ele vai deixando você, vai dando linha na pipa, até que chega a hora, amigo, que ele puxa. Por isso que a gente pode descansar, porque ele puxa a linha. E aí a pipa tem que vir, não adianta. E qual foi o contexto? Eu tava conversando com um amigo em missão, né, no Rio Grande do Sul, meus pais moravam em Floripa, e ele recebeu uma revelação, que eu tinha que devolver um cartão pro meu pai, que era meu grande apoio financeiro para ser missionária, que eu tinha que devolver o cartão e que eu tinha que dar palavras de afirmação para minha mãe. Eu quis morrer, gente. Eu quis me jogar no chão. O cartão era de boa, mas palavras de afirmação para minha mãe eu queria morrer, porque detesto falsidade e não conseguia sentir honra para falar isso de uma forma sincera. Eu amava minha mãe, mas não honrava ela. E acrescenta que nesse período também vocês estavam com um certo conflito ali, alguns dias sem se falar muito bem e tal, era um contexto difícil, né? É, que o conflito, na verdade, era a relação, né? Era muito comum a gente ficar 2 semanas sem se falar. E eu simplesmente estava 2 semanas, porque de 2 em 2 semanas a gente tinha 5 dias se falando e depois ficava mais 2 semanas, 3 semanas sem se falar. Então eu tava num desses espaços, né? Desses intervalos. E aí, resumindo a história, gente, o Rodrigo foi dirigindo até Curitiba. A gente estava no Rio Grande do Sul, Florianópolis fica no caminho, né, entre Rio Grande do Sul e Curitiba, e na verdade ele tinha um compromisso no outro dia de manhã, e ele tinha muito que chegar naquele dia, no fim do dia, no Paraná. E aí, esse meu amigo, quando eu tava saindo do Rio Grande do Sul, falou, passa em Floripa. Aí eu falei, no fluxo de Deus. E aí, eu falei com o Rodrigo, né, por obrigação moral, mas falei meio assim, cara, pode ser, né, que seja pra eu passar em Floripa, entregar um cartão pro meu pai. E aí o Rodrigo falou, nossa, que estranho, entregar cartão, você acha que seu pai vai ficar feliz com isso? Eu falei, pois é, né, uns negócios estranhos, vai ver, é um pedido pra outro tempo, né. Aí, vamos seguir a viagem. Meio que dei uma descrida, assim, e enfiei o Rodrigo no buraco. Segue a viagem, estamos chegando, passando por Floripa. Segue a viagem. E o Espírito Santo, obviamente, estava me incomodando a viagem inteira, mas eu estava fingindo demência. E aí, foi passando por Floripa, eu lembro que eu tava até contando as saídas pra Floripa, de ai meu Deus, estou em desobediência, a cada saída pra ponte, porque Floripa é uma ilha, né? Até que perto da última ponte, o Rodrigo resolveu me perguntar, mas quando que foi a última vez que você falou com a sua mãe? Imaginem a cena. Foi assim, gente, vocês pensem, a saída pra uma ponte numa via, e era a última saída. E ele pergunta minutos, tipo assim, segundos, na verdade, antes de vir a saída. Aí eu falei, umas 2 semanas. Ele, 2 semanas? E no processo dele terminar de falar 2 semanas, ele não terminou a palavra, ele já tinha virado o volante. Não deu tempo de eu me justificar e conseguir convencer ele de que não precisava parar na casa dos meus pais. Ele simplesmente seguiu, abriu mão do compromisso dele, sem eu pedir nada, e falou, não, você tem que falar com a sua mãe, não é possível você tá 2 semanas sem falar com ela. Gente, eu fui dando um show pra até chegar à casa dos meus pais, que a minha vontade era abrir a porta do carro e sair rolando igual um dublê. Mas fui chegando, aquela batalha espiritual. Chegamos eu e o Rodrigo na casa dos meus pais em Floripa, meu coração saindo pela boca. Minha mãe me esperando com uma cara de brava no quintal. Tipo, o quê? Você veio aqui na minha casa do nada? E aquela cara dela de brava. Eu sei que sentamos, eu, o Rodrigo e a minha mãe, meu pai estava trabalhando nesse momento. E aí o Rodrigo gosta de lembrar desse momento como um duelo de titãs. Cara, vocês não estão entendendo, era um duelo de titãs mesmo. 2 mulheres sábias e muito inteligentes, com uma capacidade de comunicação muito forte, uma de frente com a outra, e assim, com muita doçura, só que não, trocando tentativas de afirmar uma outra, mas fazendo todo o caminho contrário, ou seja, só prejudicando mais a conversa. Era
É que lá em casa a gente não é muito de fazer barraco, né? Mas é com muita classe e elegância jogando outro no chão. E aí eu tentei no braço, gente. Eu tentei fazer o que Deus mandou. Eu fui lá e fui falando: mãe, eu me importo com você. Você é uma mulher muito especial, tá? E tipo, algo assim, mas não tava crendo em nada daquilo. E aí a minha mãe tava com uma cara de what? Tipo, o quê? Que você tá fazendo? Você tá aqui por remorso? Foi esse líder espiritual aí que obrigou você a vir aqui? Eu não quero nada por esmola. Tipo, ela tava com uma cara assim. E aí eu ia tentando no braço e não ia dando. Resultado da história. O Rodrigo foi se enfiando na cadeira. E qual que é o contexto? O Rodrigo já vinha servindo comigo há alguns meses, vendo eu dar a vida pelo meu próximo. Vendo como eu era em missão. E ele me conheceu, né? Conheceu o Cristo, Mari. Só que meu pai e minha mãe já vinham de uns bons anos com aquela outra Mariana, né? E aí, eu sinceramente sentia que eu era um ET em relação aos meus pais. Porque a Mariana de antes era uma Mariana muito controladora, muito reservada. Odiava praia, meus pais amavam praia. Sempre fui muito de fazer lista para as coisas. Eles nunca fizeram seguro de nada. Eu era pessoa hipocondríaca. Eles tinham que... Nunca nem lembrava de fazer plano de saúde. Eu que tinha que fazer plano de saúde deles. Então eu era a vovó e eles eram os adolescentes. E aí parecia que eu era um ET iluminado do céu que vim pra cuidar daquela família. Só que essa era a Mariana de antes. E o que aconteceu é que o Rodrigo viu uma Mariana que não se importa com amanhã, que não se preocupa consigo mesma, que é uma mulher livre, que é uma mulher simples, mais parecida com meus pais, que moravam, inclusive, numa chácara. E eu, na zona sul do Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu foi que o Rodrigo viu a minha mãe e ele percebeu antes de mim que a mulher que nasceu de Deus era uma mulher extremamente parecida com a minha mãe. E ele percebeu isso. E ele pediu a palavra no meio da conversa, né? E falou: eu queria glorificar a Deus porque vendo você, Deis, que é o nome da minha mãe, eu vejo da onde a Mariana tirou todos os dons, do dom da palavra, o dom de ser abençoadora, e foi listando as qualidades que ele viu em mim na missão e que realmente eram as qualidades da minha mãe. Olha! Que coisa, que coincidência! Só que, gente, nessa hora aconteceu uma ministração do Espírito Santo. Foi como se os meus olhos se abrissem. E qual não foi a minha surpresa de ver que aquele personagem que eu mesma tinha criado para enfrentar o mundo, ele não tinha nada a ver e me fazia sentir que eu não pertencia à minha família. Mas a mulher que Deus gerou em mim, a mulher que eu fui predestinada a ser, era uma versão da minha mãe com meu pai. E, gente, caiu assim, pá, o entendimento. E aí eu comecei a agradecer a minha mãe, mas dessa vez espiritualmente curada. E eu me lembro que eu nunca vi a minha mãe com aquela expressão. Eu acho que ela nunca se sentiu tão amada de ter recebido de mim aquelas palavras de afirmação, porque minutos antes do Rodrigo pedir a palavra, ela tinha dado um touché, assim, um checkmate. Que ela falou assim: Rodrigo, lindo aqui que você trouxe, né? A minha filha, legal o seu ministério, mas eu quero te falar uma coisa, eu não tenho dúvida que a minha filha me ama, eu sei que ela me ama, ela já fez muita coisa pela família. Eu não sei se você percebeu, Rodrigo, mas o problema aqui é que a minha filha não me admira. Imagina a cara do Rodrigo. E aí ele falou: um minutinho, posso falar um pouquinho? E o pior é que tava eu com aquela cara de fada do deboche de ela chegou no ponto. Verdade, eu não admiro. E o Rodrigo com pânico, que ele foi me obrigar a participar de um negócio que pioraria a minha relação com a família. Só que foi nesse momento que ele falou aquelas palavras de afirmação e a minha mãe quebrou, ficou de joelho diante do Espírito Santo. E foi aí que começou a história de apoio da minha família à minha missão. Acho que é bom, um bom encerramento de episódio, né, Rô? Bom encerramento de episódio. Graças a Deus, que testemunho massa. Foi bom lembrar disso. A gente nem tinha combinado isso aqui no episódio, mas ao final coroou o nosso episódio com essa história maravilhosa. Inclusive, quero mandar um abraço
para todos da minha família aí. Não vou nem listar os nomes todos, mas não posso deixar de citar minha mãe nesse processo e minha filha Gabi, mas também todos os outros estão envolvidos, meus irmãos, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, meus primos, principalmente minha prima Andy. Enfim, todos vocês são muito, 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 muito queridos. O apoio de vocês é um apoio extremamente fundamental nesse trabalho. E em momentos de dificuldade, de desafio aqui, eu sempre coloco meu coração na lembrança do quanto eu sou apoiado por vocês, e isso me ajuda a permanecer de pé. Então todos, meu Deus do céu, o melhor lugar do mundo para estar é estar do lado de vocês. A gente não está por isso porque a gente está em guerra, mas quando essa guerra acabar, eu tenho certeza, quando tudo passar, a gente vai ter tempo suficiente na presença um do outro aí, pra gente desfrutar a eternidade juntos. Não. Vou ter que dar abraço pro meu pai e minha mãe, mesmo morrendo de vergonha, porque a gente não é muito afetuoso, mas eles sabem que eu amo eles. Então, mãe, obrigada por ser essa mulher sábia, papai, por ter me dado esse legado de coragem, de ser uma mulher livre e forte, porque você sempre me amou e me incentivou a não me dobrar diante do sistema. Meus irmãos extremamente amorosos, essa família que tem cuidado de gente aqui comigo em Espírito Santo, amo vocês. Muito bom, respondemos a pergunta se a família apoia a gente, eu acho que deu para ter uma noção de que sim. E sabendo disso, com um coração muito alegre aqui ao final desse episódio, a gente encerra lembrando vocês de que o reino de Deus está no movimento e o Metanoia, claro, na estrada.